Maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de ouvir essas músicas e nos deleitarmos no Senhor, preparando assim o nosso coração para a mensagem desta noite. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estarmos aqui diante do Teu povo. Eu quero apresentar, Senhor, o Teu Filho, que tem a responsabilidade de entregar o recado do Senhor nesta noite para a Tua igreja, para o nosso coração. Que o Senhor possa usá-lo com poder, com graça, com autoridade, no nome de Jesus. Que ele seja um instrumento precioso, usado nas Tuas mãos nesta noite para ministrar a Tua igreja. Esconde-o atrás da Tua cruz. Banha ele com o sangue do Cordeiro. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que o Senhor possa formar Jesus em você e em mim também. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Amém? Queria pedir que você ficasse bem atento, evitasse pensar em mim ou olhar para mim, mas fique focado no Senhor, para poder discernir a palavra e a verdade do Senhor. Os pregadores não importam, meus irmãos, o que importa é a palavra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos apenas um vaso de barro com um tesouro dentro. E o tesouro é o Evangelho. O tesouro é a palavra do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. E que ninguém aqui venha olhar para o homem, mas olhar somente para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus. Amém? Para abençoar a sua vida. Vamos começar? Eu lerei os versículos ímpares e os pares. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Acharemos todo o tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé dos caminhos deles. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem.
nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras, a sabedoria. Convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado no temor do mal. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Pai, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que não nos deixa sozinhos, sem saber como tomar decisões, sem saber que caminho seguir, Senhor. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, que habita em nós e que nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pelo teu Filho Jesus, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós. Senhor, tem misericórdia, Senhor, desse país. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, da Igreja Evangélica Brasileira. Tem misericórdia, Senhor. Que nós possamos realmente viver o cristianismo e não uma cultura gospel, Senhor, mas de fato o cristianismo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a conhecer a tua verdade para ser Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, das tantas mentiras com as quais somos enganados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa noite, perdoa os meus pecados e o pecado de cada um aqui, meu Deus. E que nessa noite, se for tua vontade, haja salvação na tua casa. Que nessa noite haja conversão, porque estamos num mundo cheio de mentiras e de erros, Senhor. E muitas vezes nós resistimos à tua palavra, Senhor. Olhamos para a tua palavra com um olhar crítico e não praticamos e duvidamos, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, também te peço oração pelas crianças que estavam naquele incêndio, Senhor Deus, que estão machucadas, Senhor, queimadas, teus pais que perderam aquelas crianças, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia daquelas famílias, consola, Senhor, aquelas famílias em nome de Jesus. Também te peço pela comunidade do Planalto, Senhor, que foi incendiada, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar aquela comunidade, Senhor Deus, e que ela fala para eles. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Amém. Meus irmãos, vocês sabem, a maioria sabe que o Brasil é um dos países onde menos se lê, onde menos se preocupa-se com o conhecimento. E nós temos que entender que nós, sendo brasileiros, estamos dentro dessa cultura, fazemos parte dessa cultura. A cultura de um povo que não está muito preocupado com o conhecimento, com a sabedoria. Um povo que tem a fama mundial de ser muito alegre, mas às vezes essa alegria pode ser nada mais do que irreverência com coisas sérias. E se vê todo tipo de coisa estranha em nosso país, até nas igrejas. Eu creio que o Senhor me deu provérbios para trazer hoje, para que possamos dar valor à sabedoria, ao conhecimento do Senhor, para sabermos, aprendermos o que é o conhecimento, o que é a sabedoria, e vivermos
aprendermos e buscarmos e desejarmos a sabedoria. Nós vamos ver isso em Provérbios hoje. E vamos ver que o Senhor tem muito que nos falar sobre isso. Guarda a palavra dele no seu coração, porque o Senhor quer nos ensinar essa noite como é que devemos andar. Fala assim, versículos 1 e 2. Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Guarde essas palavras, sabedoria e instrução. Para conhecer, porque, irmãos, não basta existir a sabedoria se eu não tenho o interesse e o desejo de querer aprender a palavra do Senhor. Se o pastor ensina, se eu leio a Bíblia, mas se eu não estou apegado também à instrução, só a sabedoria não vai me servir. Eu tenho que ter essa sabedoria para pegar ela através da disciplina. Tem que ser ensinável. Uma pessoa que quer aprender realmente, que vem à casa do Senhor para aprender, na sua casa você vai abrir a Bíblia, dificuldade a querer ouvir um pregador, um pastor, um professor de escola bíblica, ouvir um irmão, ouvir a palavra e questionar muitas vezes palavras simples no lugar de receber, crer e obedecer. São as duas coisas, a sabedoria e a instrução, a disciplina diante da sabedoria, para você realmente acolher a palavra do Senhor. E ele diz, para se entender as palavras de inteligência. Aqui no Brasil, nossa igreja evangélica tem uma tendência muito forte de dizer que só amar resolve tudo. O que vale é o amor. E citamos aquele versículo 1 João, Deus é amor. Mas, irmãos, o que é o amor e como eu devo amar? E será que eu já amo completamente? Será que eu já entendi o que é o amor? Será que eu já cresci no amor? Será que eu já sei o que é o amor e como eu devo amar? Irmãos, é esse livro, irmãs, que vai nos ensinar o como eu vou amar. Amor é só uma palavra. Como eu devo amar está aqui escrito. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. Tudo isso fala sobre o amor. A lei do Senhor fala sobre o amor. Então, para dizer, vamos amar, nós temos que conhecer o que é realmente o amor. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz bem assim, olha só o que fala o apóstolo Paulo. Eu peço isso a vocês, que o vosso amor cresça mais e mais. Crescer como? Como o amor vai crescer? Aí ele responde, cresça em conhecimento e em ciência e em sabedoria. O amor está ligado à sabedoria, ao conhecimento. Eu não posso dizer que amo se eu não sei como amar. E esse amor que nós temos, ele tem que crescer. Ele vai ter que crescer. É o que Paulo queria, é o que o Espírito de Deus quer, que esse amor cresça. E esse amor cresce como? Através do conhecimento a respeito do amor. Eu já sei tudo do amor. Será que você sabe realmente? Paulo diz que, olha, tem que crescer. Esse amor precisa crescer. Não basta a igreja brasileira dizer, olha, é só amar e pronto. Sem saber muitas vezes, sem conhecer o que é esse amor. Filipenses 1:9. E ele fala também em 2 Pedro 1:2. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Entre outra questão do nosso país, de nossas vidas. Olha, Henrique, o que vale é a graça. O que eu quero é graça. Deus diz, a minha graça te basta. Então pronto. Eu só peço a Deus que Ele me dê graça e pronto. Mas veja o que ele fala aqui, Pedro. Que essa graça, ela vai ser multiplicada. Como? Através do conhecimento de Jesus Cristo. A graça, e não somente ela, a paz que nós tanto desejamos. A graça e a paz sejam multiplicadas. Multiplicadas. Nós temos graça e paz de Deus. Nós temos que orar por graça e paz de Deus. Mas essa graça e paz podem ser multiplicadas através do pleno, do completo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo.
Entende, irmãos? Existe o amor, mas ele pode aumentar pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento de Deus. Existe a paz, existe a graça que Deus me dá, que pode aumentar também pelo conhecimento. Aí ele fala, provérbios feitos para vocês conhecerem a sabedoria e a disciplina. O povo de Deus, sem esse conhecimento, não vai muito longe. Vai sofrer muito. Cristo falou isso, ele disse, meu povo sofre porque não conhece a palavra. O povo perece por não conhecer a palavra. Só por isso. Está lá escrito isso, irmãos, no Antigo Testamento. Palavra de Cristo, palavra de Deus. O povo perece, o povo sofre por não conhecer a minha palavra. E a gente às vezes vem para a igreja e a gente diz, Henrique, eu quero uma palavra de bênção. Mas, gente, essa é a palavra de bênção que vai te trazer bênção, que vai te libertar do sofrimento. Não completamente, porque nós vamos sofrer, mas vai te ajudar a minorar as lutas e as tribulações causadas pela nossa ignorância da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Meu povo sofre porque não conhece a minha palavra. Será que nós estamos sofrendo hoje, você sofre hoje, por causa de terceiros ou por causa de você mesmo? Porque você não tem conhecido a palavra do Senhor para decidir qual caminho tomar, qual o caminho do Senhor realmente. Aí toma outro caminho que não é do Senhor e isso termina em sofrimento. Tudo porque a gente não aprender a palavra, a Bíblia. A gente não lê como deveria ler. Não vem para a igreja como deveria vir. Para ouvir mais a pregação, a palavra, e aí sim, sofrer menos. Porque agora eu tenho sabedoria. Eu tenho a palavra do Senhor. Existe, quando Salomão foi orar a Deus, pedindo que Deus lhe desse sabedoria, pedindo que Deus ajudasse a governar o povo de Israel, ele pede ao Senhor que o Senhor o ajude a saber separar o bem do mal. Senhor, me ajuda a ser justo, a conhecer a justiça, para que eu possa separar o bem do mal. E sabedoria, irmãos, é isso. É você separar, saber distinguir o bem do mal. Deus fala ao seu povo bem assim, olha, vocês dizem que o bem é mal e dizem que o mal é bem. E nós vemos isso hoje, muitas vezes. Aquilo que é de Deus, o mundo lá fora diz que é mal, que é intolerância, é intolerante. E aquilo que não é de Deus, que é do diabo, o povo diz que é bom. E a igreja, muitas vezes, fica em dúvida e acompanha esse pensamento do inferno, meus irmãos. Do inferno. E como é que eu vou saber o que é bem e o que é mal? Quando eu tiver sabedoria. Quando eu tiver sabedoria de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Veja, Salomão orou e Tiago fala a mesma coisa. Quem não tem sabedoria, ore. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Ele é liberal em dar sabedoria. Dá livremente, dá com abundância. Peça. Aí eu falo aqui a palavra de Cristo. Por que você não pede em meu nome? Vocês não pediram ainda? Peçam. Peça, irmão, a Deus sabedoria. Peça a Deus, leia a Bíblia para poder realmente saber distinguir o bem do mal. Eu estava vendo as notícias no site Yahoo, recentemente, pouco tempo, e tinha assim uma manchete. País consegue reduzir a quase 0% o nascimento de crianças com síndrome de Down. Eu fiquei, poxa, o que eles fizeram, né? Um tratamento, isso aqui é revolucionário, isso aqui, né? Venceram uma síndrome. Aí eu fui ler a reportagem, né? Era assim a reportagem. O país, a Islândia, na 16ª semana da gravidez da mulher, quando eles fazem o exame, percebe que a criança vai ser portadora da síndrome de Down, eles assassinam a criança.
É por isso que lá não nasce mais criança com essa síndrome, porque eles matam. Os irmãos podem ver, coloquem no Google, Yahoo, Islândia, a reportagem é, né, acabaram com a síndrome Down. E o site do Yahoo falava aquilo assim como se fosse maravilhoso. Olha que maravilha, que coisa incrível. E eu lendo aquilo, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com esse mundo? Por que eles matam crianças? Né? Aí a diretora do hospital, da área de pré-natal lá do hospital da Islândia, ela fala, olha, a gente faz isso aqui não está matando ninguém não, a gente faz isso para evitar que a pessoa tenha, que as pessoas, os pais e a criança tenham uma vida sofrida, que eles sofram. Meus queridos, veja bem, se o porta do síndrome Down, ele é infeliz, tem uma vida sofrida, quem tem que decidir se ele acaba com ela ou não é ele. Quem tem que decidir se ele sofre ou não é ele. Por que por aí eles não se matam aos borrotões? Porque eles se casam, eles têm emprego. Ele tem que decidir a vida dele ou não. Deixa ele nascer, deixa ele crescer, para que ele possa tomar a decisão se ele vai tirar a própria vida ou não. Mas, na verdade, o que o povo não tem hoje em dia é a palavra do Senhor, é a sabedoria do Senhor. Todos. A Europa se afastou do Senhor, irmãos. Vivemos após cristandade. Se eles conhecessem a palavra do Senhor, eles iam ver isso aqui que Cristo fala. Fala assim o Senhor Jesus. Um irmão matará seu irmão, e o pai matará seu filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. Ele está falando do caos que será o fim dos tempos, que já são agora Isso aqui é uma crítica de Jesus. Não é um elogio, é uma crítica, mas eles deixaram a palavra do Senhor. O paganismo voltou, irmãos. Está voltando o paganismo. O cristianismo acabou com o paganismo e ele está voltando. Porque os gregos, quando tinham um filho deficiente, eles matavam. Os gregos filosóficos, quando os romanos tinham um filho deficiente, eles matavam. Eu vi no livro de história da igreja que havia tipo um lixão que eles jogavam as crianças deficientes. E os cristãos iam lá recolher aquela criança. Lá em Roma, isso. A Roma cristã. Paganismo. Aí o Senhor fala bem assim, por isso tem que conhecer a palavra do Senhor. Ele fala bem assim, lá em Levítico, olhe, vocês não devem sacrificar seus filhos a Moloque. Isso para o Senhor é repugnante, é abominável ao Senhor. Mas a Islândia parece não conhecer a palavra do Senhor. Levítico. E eles hoje sacrificam seus filhos mas a Moloque. Naquele tempo, eles entregavam o filho a Moloque para ser queimados, porque eles queriam receber uma bênção do Deus Moloque. E hoje é a mesma coisa. Não, eu não quero ter trabalho com essa criança. Não quero. Eu quero ser abençoado, que ele tenha uma vida tranquila, sem sofrimento. A diferença é que Deus não é mais o Moloque. O Deus agora é o eu. Eu. O que importa sou eu. E nada mais importa. Mas nós estamos aqui, diante da palavra do Senhor, para conhecer a verdade do Senhor. De que eles são loucos matando crianças. E estão distantes da sabedoria de Deus. E isso está na Bíblia para mim e para você. Basta abrir e ler. Discernir, entender a diferença entre o Deus, entre o bem e o mal. Fala bem assim, lá em Jó 28. Disse então o homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. A sabedoria não é só informação. Na nossa classe hoje de EBD, o senhor estava falando de Leandro Carnal, né? O filósofo Leandro Carnal. Eu ouvi uma vez a palestra dele, altamente erudito. Muito erudito, muita informação, muito conhecimento, muito inteligente.
Mas, queridos, eu falei lá, informação, excesso de informação, muita informação não quer dizer verdade. Erudição é uma coisa, a verdade é outra coisa completamente diferente. Mas o povo fica maravilhado quando vê um homem desse, filósofo, Karnal, olha só, Leandro Carnal, o nome dele, tá? Karnal. É Karnal 2 vezes, né? Porque não tem o Espírito Santo. Né? É o que fala o apóstolo Paulo. A igreja admira, às vezes, vamos assim, mas Deus não aprova, meus irmãos. A sabedoria de Deus é a sabedoria da sua palavra, que é diferente da sabedoria desse mundo. E Deus rejeitou esses sábios e escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, quando você, às vezes, só porque é um filósofo, você fica maravilhado, entenda que Deus rejeitou os sábios desse mundo, como está lá em Coríntios. Sabedoria é saber evitar o mal, não é só conhecimento, não é só ter muito conhecimento, muita informação, que é até mentira muitas vezes, nem é verdade, é só cultura, alguma cultura. Sabedoria tem a ver com você saber e viver, evitar o mal, se afastar do mal. Isso é ser sábio. Isso é ter o temor do Senhor no seu coração. Isso é levar Deus a sério. Isso é ser sábio. Se eu conheço toda a Bíblia, mas não me afasto do mal, então eu não sou sábio, irmãos. Se eu tenho muito conhecimento de teologia, de muitos teólogos, mas não me afasto do mal, seja na internet, na televisão, em qualquer lugar, então eu não sou sábio. Porque sabedoria é ficar longe do mal. Fala assim no versículo 4. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. O que é simples aqui? Em Provérbios vai dizer o que é isso. Simples é aquela pessoa que não tem entendimento. É aquela pessoa que vai pela cabeça em qualquer um. Outro texto fala bem assim, lá em Provérbios, a mulher louca, ela chama o simples e ele vem. Ele que não tem entendimento. O simples é isso. Aquela pessoa que não tem entendimento. Não tem prudência. Mas até para essa pessoa, Deus ensina a sabedoria. Ela pode aprender a ser sábia. Está aqui em Provérbios, está aqui na Bíblia. Ela pode aprender, não somente ela, mas também o jovem. Mas o jovem viveu pouco, né? Jovem viveu pouco, não tem experiência de vida. Mas Deus fala que até para o jovem, até ao jovem ele faz sábio. Até o jovem ele dá sabedoria através da sua palavra, através de Provérbios e da sua palavra e de Cristo. Então, com Deus, não existe isso de, mas a pessoa ali não é muito inteligente, nem coitadinha dela. Deus faz dela um sábio. Porque Deus ensina ela a evitar o mal. Mas ela é jovem, tem pouco tempo de vida. Não existe isso. Paulo fala, não deixe que desprezem a sua mocidade. Não deixe que desprezem. E o Senhor fala aqui, até o jovem vai aprender a ser sábio pela minha palavra. Pela minha palavra. Pela minha sabedoria. Veja o que o apóstolo Paulo bem aqui. Veja o que ele fala sobre isso, apóstolo Paulo, sobre a questão da sabedoria natural que vem do homem que é inteligente por si mesmo. Olha o apóstolo Paulo. Nós falamos sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria deste mundo que está sendo reduzida a nada. A nada. Lembre da Islândia. Lembre de Leandro Carnal e de tanta gente por aí que quer ser sábio, mas tornou-se louco. Porque não está com o Senhor. A nossa sabedoria não é a sabedoria desse mundo. Ela é diferente. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Veja, não é só informação teológica, tem a ver com o procedimento, com humildade, por exemplo, com as suas práticas. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambiciosa, se vocês são egoístas, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria egoísta não vem de Deus, não é espiritual, é demoníaca, é do demônio. Fala Tiago. Pois onde há inveja e ambição egoísta,
daí a confusão e toda espécie de males. Entende isso, irmãos? Mas a sabedoria que vem do alto, veja, uma é demoníaca, é da terra, a outra vem do alto, vem do Senhor. A da terra, cheia de egoísmo, de ambição, de amargura, de brigas, de males, de confusões. Veja como está ligado a procedimento. Mas a sabedoria que vem do alto, aquela que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, pecado muito cometido por nós. O da parcialidade. Nós temos dificuldade de sermos imparciais. Nós sempre tomamos partido dos nossos amigos, nossos familiares. Nós temos que tomar partido pela verdade, irmãos, pela justiça, pelo que está certo. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ela é imparcial, não é partidária. Ela está preocupada com a palavra de Deus e com a verdade de Deus, e não porque ele é meu amigo, porque ele é meu parente, ou porque é comigo que está acontecendo isso. Mas a verdade do alto, ela é imparcial e ela é sincera. Muitas vezes, quando nós somos sinceros, nós somos acusados de não termos sabedoria. Porque eu procuro falar a verdade, ou aquilo que eu entendo ser a verdade, porque eu não fico fingindo ser uma coisa que eu não sou. A sinceridade, irmãos, a honestidade faz parte da sabedoria que vem lá de Deus, lá do alto. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Cuidado com a sabedoria da terra, porque ela é demoníaca, ela vem do diabo, ela não vem de Deus. Aí fala assim, versículo 5 de Provérbios: ouça também o sábio e cresça em ciência e em entendimento, e adquira habilidade. Se alguém já é sábio, se alguém já acha que tem sabedoria, ele pode ter ainda mais. Fala assim a palavra do Senhor: se você pensa que sabe, você não sabe. Se você pensa que sabe, você não sabe como convém saber. Entendeu, irmãos? Muitas vezes nós ficamos desanimados ou desmotivados. Você vê isso muitas vezes naqueles crentes mais antigos, e vê um crente mais novo, todo empolgado, ele começou agora, está aprendendo muita coisa que ele não sabia, e aquele mais antigo pensa que já sabe de tudo. Não, eu estou há 20 anos na igreja, já sei de cor e salteado a Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes, conheço o Evangelho, e vive ali, sabe, com aquela cara de desânimo. Você não sabe, porque aqui vemos que você pode ter a sua sabedoria aumentada, multiplicada ainda mais. Até o sábio se torna ainda mais sábio. Mais sábio. Nunca vai acabar. Só vai acabar quando eu encontrar com o Senhor. Ali vai acabar esse crescimento da gente. A gente tem muito que aprender ainda, irmãos, na palavra de Deus. Não se desanime, mas se anime. Você não sabe tudo. E se você pensa que sabe tudo, você não sabe como convém saber. Não sabe ainda. Você está se enganando. 6 e 7. Provérbios para entender, parábolas, provérbios e palavras dos sábios e enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Se eu não tiver o temor do Senhor, não vai adiantar nada. Mas o que é o temor do Senhor? Tudo começa com o temor do Senhor. Quando eu vou abrir a Bíblia, ou sentar nessa cadeira para ouvir a palavra de Deus, tenho que fazer isso com temor. Mas o que é temor? Quando uma mulher viúva vinha com seu filho morto no cortejo fúnebre, Jesus se compadeceu dela e ressuscitou. E fala assim o texto: e todos ficaram cheios de temor. Todos ficaram maravilhados com aquele milagre. Com o jovem na maca, a mesma coisa.
Quando Cristo fez a tempestade cessar, a mesma coisa, a mesma frase. Todos ficaram atônitos e cheios de temor do Senhor. Cheios de temor do Senhor. Não é medo, é você se maravilhar, ainda se maravilhar das coisas de Deus. Não ficar com fastio das coisas de Deus, mas ficar maravilhado, atônito, perplexo, alegre, feliz. E fala assim o texto, e todos glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus. Porque eles estavam cheios de temor no coração. Tudo começa aí, irmão. O princípio da sabedoria começa no temor ao Senhor. Entender que o Senhor é grande, poderoso, imenso, infinito. É o nosso Deus. Eu tenho que abrir a Bíblia com reverência e com respeito. E não de qualquer forma. Não de qualquer jeito. Porque aí eu não vou conseguir ser sábio. Não vou conseguir levar as palavras realmente a sério. As palavras do Senhor. O versículo 8 fala bem assim, do 8 ao 10. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Aqui é para os mais jovens. Mais jovens, abram seus ouvidos agora. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Não deixes o ensino da tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas, não seja seduzido por eles. Essa história já se repetiu tantas vezes na humanidade. Quantos pais não disseram, meu filho, não vá, não ande com aquelas pessoas, meu filho, não pratique essas coisas. E o filho foi e praticou. O filho foi e se acompanhou com as pessoas. As más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes, tudo começa com a amizade. Você pensa que isso é só uma sabedoria popular? É provérbio de Deus. Muitas vezes o mal começa com a amizade. Aquele seu amigo, aquela sua amiga. E daqui a pouco você está sofrendo porque consentiu, concordou com aquela pessoa que andava no caminho mau. E não deu ouvidos ao seu pai, não deu ouvidos à sua mãe. E veja que maravilhoso, o Senhor fala, olha, o ensino do teu pai e da tua mãe vai embelezar você, vai te dar uma boa imagem, vai fazer o bem a você, só vai fazer o bem a você. É como se você fosse ali e comprasse uma roupa muito cara. Vou ali e vou ganhar uma roupa bem linda e bem cara. Pronto. O ensino do Senhor, dos seus pais, para você, é isso. É só para o seu bem. E quantas vezes nós deixamos isso de lado e não damos valor ao que nosso pai e nossa mãe nos diz. Mas é assim que nos ensina que só vai nos fazer bem e nenhum mal. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo-nos vivos como o Seol e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa de roubos. 15. Filho meu, não andes nos caminhos com eles, guarda o teu pé do caminho deles. Meu filho, não ande com essas pessoas. Não ande com eles. Aí o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios, 2 Coríntios, que comunhão existe entre o fiel e o infiel? Que comunhão existe entre o fiel a Deus e o infiel? Comunhão nenhuma. Comunhão nenhuma. Deus castigou o seu povo muitas vezes no Velho Testamento porque eles se aliaram aos infiéis. Aí Paulo traz essa passagem bíblica para o Novo Testamento. Que comunhão existe entre o fiel e o infiel? Que comunhão existe, que concórdia existe entre Jesus e o diabo?
Que concórdia existe entre o templo, que somos nós, e os ídolos? Aí ele fala, se afaste deles, e Deus os receberá. Não toquem em nada impuro. Mas, Henrique, Cristo não andava com prostitutas e beberrões para o arrependimento deles, e não para praticar o que eles praticavam. Filho meu, não ande nos caminhos deles. Se você tem um amigo, amiga, que você percebe que tem praticado mal, alerte-o, alerte-a. Se eles não tiverem ouvido, se afaste deles. Porque você pode terminar sendo influenciado por aquelas pessoas. E veja o que Deus fala no final. Saia do meio deles, apartai-vos, assim diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Diga aí, meu irmão, que maravilha. Eu vos receberei quando você se afastar dessas coisas imundas desse mundo, essa maldade desse mundo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Novo Testamento. Isso aqui é Paulo citando o Velho Testamento. É uma verdade que era lá e é uma verdade que também é aqui. Aí eu me pergunto, será que muitas vezes, porque praticar e andar com essas pessoas, eu não vou perder a comunhão com o Senhor? Porque ele fala, eu vos receberei, se você não fizer essas coisas que eles fazem. Essas maldades que eles fazem. Mas não somente pessoas do mundo que praticam o mal, mas também dentro da igreja. Paulo fala que se existe na igreja algum irmão que eu vou ler aqui para não errar, beberrão, idólatra, maldizente, ou seja, que fica falando mal dos irmãos, né? Fofoqueiro, como é chamado aqui em Natal, maldizente, que fala mal, ladrão, roubador, com tal, nem ainda com mais. Não se sente nem com ele para comer com ele. Devasso, imoral, o meu imoral, se afaste dele. Ele não quer se arrepender, se afaste dele. Isso é ter sabedoria do Senhor. Se afastar tanto da pessoa do mundo que pratica o mal, como se afastar da pessoa que está dentro da igreja e que pratica o mal também. E que não demonstra nenhum arrependimento com nada com relação à palavra do Senhor. Não se sente com eles. Não se sente com eles. Não faça isso. Aí o 20, ele diz, a suprema sabedoria alta, clama de maneira alta nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto dos muros clama às entradas das portas na cidade, profere suas palavras. A sabedoria está aí para todos, para todos. Está gritando para todos, clamando a todos. Que sabedoria é essa? Meus irmãos, se eu fosse usar aqui nessa noite a ciência do homem, eu diria a você que isso aqui é uma figura de linguagem que transforma uma ideia, dá a uma ideia, a ideia de sabedoria, características do ser humano. A sabedoria está gritando nas praças, a sabedoria, mas o cristianismo, historicamente, não entende assim, dessa maneira, a literatura literária não é assim. A sabedoria de Provérbios e da Bíblia, ela tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria, da qual Provérbios está falando. Historicamente, é assim que a igreja sempre entendeu. Sabe por quê? Está aqui escrito, abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E porém, por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o qual se tornou justiça, santidade e redenção. A sabedoria de Deus tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Ele
que nos dá justiça, nos faz justos, não somente diante de Deus, mas diante dos homens também. Diante dos homens, justiça, retidão, santidade. Jesus é a sabedoria. E toda essa palavra é a palavra de Jesus Cristo. Toda ela é a palavra de Jesus. Provérbios é a palavra de Jesus, porque está escrito, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele veio para os seus, mas eles não receberam ele. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E eu posso ouvi-lo todos os dias na minha casa, quando eu quiser. Basta apenas abrir esse livro para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a sabedoria de Jesus. Colossenses 2 diz bem assim, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não está em Leandro Carnal, não. Não está em Nietzsche. Está em Jesus. Todos os tesouros da sabedoria estão em Jesus. E a gente tem que trazer isso para a gente. E é essa sabedoria, a palavra de Cristo, que vai dar a você uma vida boa e tranquila, com graça, com paz, e agradando o Senhor. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? Versículo 22. E até quando se deleitarão no escárnio, na zombaria, na irreverência? Veja o brasileiro tão irreverente, tão brincalhão, tão zombador. E odiarão os insensatos o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, vocês desprezaram o meu conselho e não fizestes caso da minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade. Zombarei quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier, como tempestade, a vossa calamidade passar, como redemoinho, e quando vos sobrevier aperto e angústia, eu não vou ouvir vocês. Porque vocês não quiseram ouvir a repreensão. É o que o Senhor fala. Desprezaram tanto o Senhor, que quando foram atrás, na hora do caos, Deus os ouviu e não os respondeu. Esses que desprezaram a sabedoria. Temos que fazer isso, irmãos. Temos que dar valor à repreensão do Senhor. Se você, quando for ler a Bíblia, escutar uma palavra dura de Deus, entenda, aquilo é para o seu bem. É para libertar você do pecado. Jesus nos liberta do pecado espiritualmente. Diante de Deus, estamos limpos, mas Ele nos liberta também de maneira objetiva, prática, aqui nessa terra. Eu tenho que aprender o que é o pecado e a obediência para aos poucos, ir me libertando e cada vez mais sendo parecido com Jesus Cristo. A gente pensa, a gente às vezes isola o Evangelho, só para concluir. A gente isola o Evangelho. Olha, o Evangelho é Jesus, Deus se encarnou, virou homem, veio à terra, morreu por nós, ressuscitou pelos meus pecados. Crê em Jesus. E a gente às vezes se apega a esse começo do Evangelho, mas isso é o começo do Evangelho. O Evangelho vai muito além, ele vai entrar na sua vida, na minha vida, totalmente. Você quer ver? Veja o que Paulo faz. Paulo diz que a morte de Cristo para o mundo é a nossa morte para o mundo também. Só que ele morreu de fato. Literalmente, nós morremos espiritualmente. Veja como Paulo pega uma informação do Evangelho e traz para a sua vida, do jeito que Cristo morreu para o pecado, morra também para o pecado. Entenda que o Evangelho é muito mais profundo e vai alcançar toda a existência e a nossa vida, vai muito além de muitas coisas, irmãos. Não é só a narrativa da vida e morte do Senhor, é o que isso vai causar na sua vida também. Para concluir. Então a mim clamarão, mas eu não responderei, diligentemente me buscarão,
mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aborreceram o conhecimento. Com que povo isso aqui se parece? Rejeitaram o conhecimento. Com que povo esse texto se parece? E não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios caminhos. Se fartarão dos seus próprios caminhos. Deus falou, o homem não quis ouvir. Deus repreendeu, o homem não quis ouvir. Então Deus entregou o homem a si mesmo. Está lá em Romanos isso. Deus entregou o homem a si mesmo, porque o homem não quis dar glória, glorificar a Deus e conhecer a Deus. Aí Deus fala que eles ficaram cheios dos seus conselhos, dos seus próprios conselhos. Do que você está cheio, meu irmão, minha irmã? É do conselho do Senhor ou do seu conselho? Quando você ouve a palavra do Senhor, você critica no seu coração, você rejeita, você acha estranha aquela palavra, absurda, então é porque você está cheio ainda dos seus conselhos e não dos conselhos do Senhor. Quando eu dava aula aos jovens, há muito tempo atrás, eu lembro que eu lia, era aula sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é fácil, ele é impactante. Ofereça outra face, não é isso? Deixe levar a sua túnica. E alguns jovens daquela geração, não os de hoje, isso foi muito tempo, alguns ficavam indignados com aquela palavra. Como é que pode? E começava ali um debate. Mas só tinha crente naquela sala. E eu ficava, esse debate, mas por que esse debate aqui, né? Aí um dia eu perguntei a Martins, que dava aula comigo, eu não entendo. Você pega a palavra, lê a palavra, explica, e a pessoa rejeita, e ela disse que é cristã, que é crente. Aí Martins disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ainda hoje eu trago. Ele disse bem assim: Henrique, quem disse a você que um crente lê a Bíblia? Quem disse a você que as pessoas estão lendo a Bíblia? Elas não leem a Bíblia, Henrique. Ele falou isso. E eu hoje digo a você, por que não lê? Não se familiariza, não conhece. Quando tem um contato, domingo à noite, é estranho demais. Que coisa estranha é essa? E fica criticando no coração, rejeitando, não aceita. Vai ler em casa, fecha a Bíblia, porque não aguenta. Mas é porque está distante do Senhor, irmãos. Distante da verdade do Senhor. E está cheio da sua verdade e dos seus próprios caminhos, próprios conselhos. 33 fala assim: porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, aquele que me der ouvidos, habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal, sem medo do mal, vivendo em paz. A igreja gospel, a igreja evangélica, o crente, não. Aquele crente que me der ouvidos. Você tem dado ouvidos ao Senhor, então você vai viver tranquilamente, em paz e sem medo do mal. Que Deus tenha abençoado vocês hoje, irmãos, pela palavra dele. E que vocês possam levar essa palavra no seu coração, entendendo o que é realmente a sabedoria de Jesus Cristo. Vamos orar? Queria pedir a você que ore para que a gente possa ler mais a Bíblia, irmãos. Para que você possa ler mais a Bíblia. Eu vou orar por isso, para que eu leia mais a Bíblia e possa conhecer mais a opinião, a vontade e o mandamento do Senhor. Amém? Feche os olhos.